Fala galera, eu sou o professor Hassan de matemática e vou ajudar vocês a compreenderem, ter um panorama geral da prova do Enem 2021. Essa prova acabou de acontecer, esse vídeo está saindo fresquinho, não sei quando você vai assistir, mas o momento que eu estou gravando é muito recente essa prova. Essa prova não foi uma prova que eu fiz, a princípio eu recebi as fotos de um amigo, então a parte que tiver escrito de preto foi esse amigo, as coisas que estiverem escritas de azul fui eu, e também agora eu vou fazer as anotações de vermelho para ir comentando com vocês. Outra coisa, se você é novo aqui, se inscreva no canal, não deixe de dar a sua curtida aí para contribuir com o meu trabalho, e também você pode me seguir lá no Instagram, @prof.hassan. Meu nome tem tio, mas lá não tem esse sinal. Então, vai ser prof.hassan, H-A-S-S-A. Vamos lá. Primeira questão, 136. Eu vou falar da prova rosa desse Enem 2021. Só de matemática aqui, gente. Ó, nessa aqui você tinha que saber, além de interpretar, entender essa tabela aqui. E mais o quê? Entender de porcentagem e saber substituir a idade do ciclista aqui, ó, 61 anos nessa tabela. Você calcularia a porcentagem, depois de substituir na tabela, e vai encontrar aqui essa faixa, ó, de forte no plano, subida moderada, que nesse caso aqui vai ser letra D. E se você tem uma prova diferente, você pode começar a fazer equivalência. No meu Instagram já tem um gabarito lá de algumas cores. Deixei tudo nos stories, vai ficar no destaque, tá bom, gente? Aqui nos comentários ou então na descrição do vídeo eu vou deixar meu Instagram para vocês também me seguirem. Vamos lá. Questão 137, também tranquila, enunciado curto. A sacada dessa questão era o quê? Você tem dois preços de lavagem de carro. Aí o que você vai precisar? Você vai precisar cobrir um valor mínimo de R$ 300. E você tem que saber o número mínimo também de lavagens, o menor número de serviços que você vai ter que prestar. Se eu quero o menor número, eu tenho que pegar o serviço de maior valor. Então, a gente já vai saber que 10 vezes 35 dá 350. Vai ser próximo desse valor. Então, a gente vai conseguir ver que é alguma coisa perto do 10 ali. Se a gente fizer a conta, a gente vai ver que 8 vezes 35 vai dar 280. Se a gente somar aqui mais um serviço de R$ 20, vai dar exatamente os 300 que a gente estava procurando. Então, 8 dá a lavagem de R$ 35, mais uma para inteirar os 300, a gente chega aqui no gabarito letra C. Vamos lá, 138. Também analisar a tabela e ter muita atenção com a porcentagem. Aqui são detalhes. Mais uma questão envolvendo tabela e porcentagem. Depois de você analisar tudo direitinho, você vai ver que o gabarito é letra C, tá? Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo de um panorama geral da prova, não é um vídeo de resolução, tá? Vamos lá. 139. Tranquila também. É a gente conseguir visualizar as figuras planas que a gente vai ter com a formação aqui dessa figura. Rapidamente, a gente consegue ver aqui dois cubos, ó. Esse cubo aqui interior e o cubo externo. Um cubo, ele tem 6 faces. E as faces, todas elas são quadrados. Então, se eu tenho um cubo externo e um cubo interno, 6 mais 6, eu já mato 12 quadrados aqui, ó. O restante era conseguir sacar os trapézios que tem aqui também, ó. Um trapézio aqui, outro trapézio aqui, aqui, ó, do ladinho aqui, ó. Então, a gente vai ter 6 trapézios nessa base inferior, 6 trapézios nessa base superior aqui, ó. Porque, na verdade, aqui, gente, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 embaixo. Não vai ser 6 em cima, 6 embaixo, não. 6 e 6 são as faces do cubo. Aqui vai ser o seguinte, você vai ter
4 trapézios aqui embaixo, formando essa base aqui. Olha só. Aqui é lateral, frente e traseira, né? E fundo. Aqui é a mesma coisa. Frente, fundo e laterais. 4 aqui também. Então, somando, são 8 trapézios. A gente poderia errar e marcar a letra D, só que a gente precisa observar o quê? Esses trapézios aqui, ó, laterais. Vou até fazer de outra cor aqui, de preto, para você conseguir visualizar melhor. Esse tipo de trapézio aqui, ó. Esse trapézio aqui, ó. Esses laterais. Então, nós teremos o aqui logo de frente e o do fundo também. Então, a gente vai ter 2 em cada uma das nossas laterais aqui também, ó. Então, a gente já tinha encontrado 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então, é letra A. Questão considerada fácil, mas que eu acredito que a TRI não vai ficar como fácil, porque muita gente vai errar no detalhe. Inclusive, numa primeira olhada, eu dei mole e teria marcado a letra D. Se eu não revisasse depois, eu erraria essa questão. 140, muito tranquila, questão de média, que você precisa conseguir observar a tabela. E se você prestar atenção aqui, você já vai ver que nessa primeira aqui, ó, eu tenho a média de 3 franquias no lanche 1. Os 3 números são iguais, então a média vai ser o próprio número, 415. O restante é média tranquila, somar e dividir, você pode usar um macete para conseguir fazer mais rápido, mas não tem mistério. Essa aqui é o gabarito, letra E. Muitas tabelas nesse Enem, já deu para perceber, né? E no Enem é típico isso, né? Essa aqui, a gente tinha que ver a faixa que ficaria o faturamento desse mercado. Porque a gente tem, vendo aqui o enunciado e tudo mais, a gente vai ver, a gente vai precisar calcular a média desse faturamento aqui, ó. Uma média ponderada, tranquilinha, que vai ser fazer esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse vezes esse, multiplicações na divisão pelos 12 meses do ano, que foi do faturamento lá da empresa. Aí aqui ele até fez a conta preto e deu 3,75. A gente vai ver, vai ficar entre 2 e 4. Comissão 2, gabarito aqui, ó. Letra B. Beleza? Então vamos lá. Questão 142. Essa aqui eu acredito que ela é um pouquinho mais sofisticada. Já considero médio para difícil, não é qualquer um que vai acertar, a pessoa já tem que ter uma abstração maior, uma noção de expressões numéricas, equações, mas bem interessante também, que fala de um preço que vai se basear em 2 taxas, além da diária. Então, a gente vai se basear esse preço no número N, que é o número de dias que a gente vai ter, e o valor da diária, que ele chamou de D, mais o L, que vai ser a taxa de limpeza, e uma taxa de serviço que vai depender das diárias. Então, por isso que vai ser um percentual de N vezes D, dessas diárias. Gabarito aqui, ó, letra A, D vezes N, mais a limpeza, mais o percentual das diárias, que vai ser a taxa de serviço. Questão 143, a gente vai ter aqui competição, ele tentando facilitar a vida de quem competia. Nessa aqui, a sacada da questão, que eu acho muito legal, você vai até ver aí que ele fez também, que é você jogar pelo complementar. Ali a gente viu que tinha 0,5% de probabilidade de acertar um dardo no alvo. Só que aí, se a gente fizer a chance dele errar também um dardo, é 0,5%. E no início ele tinha 3 dardos na primeira esquematização lá do jogo, do torneio, do campeonato. Então, se a gente fizer a multiplicação de meio vezes meio vezes meio, a gente vai chegar nesse 1/8. Deixa eu voltar aqui para a caneta vermelha para ficar mais fácil de vocês identificarem. 1/8 de ele errar todas. E depois a gente vai ver que se ele tem 1/8 de chance, de probabilidade de errar todas, quer dizer que seria para ele acertar alguma, que é o complemento desse
errar todas, 7/8 dele acertar alguma. Pode ser todas, podem ser duas, pode ser uma. E ele queria que a gente chegasse a um número que fosse igual ou maior a 9 décimos. Se você testasse aqui com 4 dardos, você ia ver que a sua chance de errar todos seria 1/16. Então, e você acertar pelo menos um, seria 15/16. E 15/16, você pode fazer por frações equivalentes, por números decimais, você vai ver que é um número maior do que 9 décimos. Por isso, 4 dardos já são suficientes para otimizar esse torneio e ter mais jogabilidade, né? Questão 144, algarismos romanos. Aqui ele te dá no enunciado tudo que você precisa para saber algarismos romanos. Se você já souber algarismos romanos, você vai matar aqui esse número e é só você pegar o ano que começou aqui e fazer 2050 menos esse ano. Você vai ver que vai dar lá 581, alternativa D aqui. 145. 45 também, números binários. O Enem desse ano trabalhou duas coisas interessantes, que não são de costume cair no Enem, algarismos romanos nem base binária, mas ele deu tudo que você precisava saber. Se você já tem um background, uma bagagem de algarismos romanos e de números binários, você nem precisa ler o enunciado para fazer essas questões. Aqui era só você fazer as potências, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Isso. E aí você precisa chegar no número 21, que é a soma desses dois aqui. Aí você vai ver que você vai precisar do 2 elevado a 4, que é o 16, esse primeiro número aqui. O segundo vai zerar. O terceiro é o 4, vai formar 20. 16 mais 4, 20. É só você colocar o zerinho aqui e somar com 1. Então, fica essa sequência aqui, ó. 1, 0, 1, 0, 1. Exatamente o que está aqui. Letra D. Como eu já falei para vocês, é só um panorama da prova, né? Questão 146. Qual que era a sacada aqui? Ele já dava as informações dos hectares, você precisaria só fazer uma rápida conversão. Aqui que ele dá que 1 hectare vale 10.000, mais o quê? Aí você vai fazer a área da calçada, que ele retirou, que foi 0,9 hectare. Aí você multiplica isso e transforma tudo para metro quadrado, porque ele quer a resposta. Na verdade, o dinheiro, né, o valor dos terrenos, você precisa comparar em metros quadrados. Olha só, 20.000 a cada terreno de 300 metros quadrados. Aí você vai ter que fazer lá os 20 primeiros vezes 20.000, o restante você faz vezes os 30.000 e você vai ver certinho que vai dar ali 1.900.000 reais nessa venda. Se eu não me engano, eram 71 terrenos que davam. Eu não estou com todas as anotações aqui. 147, combinação simplérrima, muito tranquila. Aqui você vai fazer a combinação de 6 tecidos, combinados 2 a 2, 15 pedras, combinadas 5 a 5. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo. Joga a formulinha de combinação e vai dar sucesso. 148. Ah, tá. A gente precisa analisar as duas questões. Um detalhe interessante que me chamou a atenção nisso aqui, e fez até eu diferenciar a resposta dele aqui, que talvez foi a desatenção dele, é que ele queria, olha só, por usuário. Ele queria a economia da escola, a utilização do laboratório B, durante os 4 anos, só que por usuário. Então, você teria que usar essa informação também. É uma informação que fez diferença. Deixa eu ver aqui.
149 precisava mais de álgebra, de manipulação. 150 considero dificílima, questão de visualização. Eu, particularmente, costumo ter dificuldade nessas questões. 151 tinha que ter atenção, mas não era difícil. Você pegaria aqui a tabela, igual eu circulei aqui já, ia fazer a conversão do código codificado para o texto mesmo, olha só. Após codificar o texto, faça análise de frequência do texto codificado. As letras mais frequentes em ordem decrescente no texto codificado, então o que você teria que fazer? Você vai achar primeiro as letras aqui, ó, no original, com a frequência dela aqui, ó, por exemplo, o que mais apareceu foi a letra A. E a correspondente dela no codificado é a D, então a gente já sabe que vai começar com D. Então fica entre o primeiro e o segundo. Você nem precisaria fazer todos, olha só. O segundo já é letra E. O segundo que mais aparece, mais frequente. A letra E no código original é equivalente ao H do codificado. Então você já marca aqui, ó, H em segundo e D. Tranquilo, mata essa questão. Essa aqui, 152, questão de mediana. Tranquilo também, você vai cortando um maior e um menor. Vai chegar nos números 15 e 16. Vai fazer a média aritmética deles, que vai dar 15,5. Nem precisa de conta, né? O número que vai estar entre o 16 e o 15 é o 15,5. Então, tá aqui, gabarito letra C. 153, análise de gráfico. Teve uma questão muito parecida no Enem anterior, só que a gente tinha que responder qual gráfico que teria a ver com a situação lá de lucros e receitas e despesas e tal. Aqui você vai ver fazendo as receitas menos as despesas, qual que vai ter maior, que vai ser o mês de fevereiro aqui, ó, letra B. 154 também, tranquila, só tem que prestar bastante atenção para conseguir fazer esse aumento percentual. Porque às vezes você faz o aumento percentual e a sua resposta dá 220%. Aí você vai lá, ó, alternativa, 220%. Não. 220% baseado em quê? No 100%. Então, você aumentou 120%. Alternativa C. Questão 155. Apesar de ter muita informação, se você tiver uma boa sacada, a sacada dessa questão está aqui, ó, no 50%. Se a gente tinha aqui, ó, aqui em cima, 105 apartamentos, e a gente queria a metade, o valor que a metade fosse abaixo dele, né? Então, você tem que bater aqui, ó, metade de 105, arredonda para 106, 53 apartamentos. Como aqui a nossa escala está indo de 5 em 5, a gente vai chegar no 55. Se você contar todos esses aqui, ó, vai bater 55 antes de chegar no 800. Então, você vai ver que os primeiros 50%, os 50% mais baratos dos apartamentos, vão custar aí na faixa abaixo de R$ 800. Questão 56, 156, questão de gráfico. A sacada aqui era conseguir montar a expressão. A expressão que você montaria dessa ideia do administrador, dele ter os descontos e o aumento de pessoas, você ia ver que você ia cair numa função do segundo grau. E como a função do segundo grau é uma parábola, ou só teria essa alternativa ou essa. Só que no enunciado fala também que o pessoal lá, eles queriam, por causa de troco, para disponibilizar troco, eles queriam valores inteiros. Por isso não vai ser uma função contínua. Por isso que vão ser essas bolinhas em valores inteiros. Desconto de R$ 1, de 2, de 3, de 4, por causa disso. Letra E. Poderia confundir muita gente, mas
Enem é uma prova de detalhes, né? 157, foi polêmica. Para mim, usa permutação com repetição, então eu fico com a letra A. Tem gente que está falando que vai anular, não sei o que vai acontecer daqui para frente. Depois você analisa aí com calma. 158, gráfico também. Você consegue ir vendo os intervalos aqui e o que vai acontecendo, e você vai acompanhando e vai conseguindo excluir as alternativas. 159, tabela para analisar o percentual. Você tem que saber analisar gráfico, gráfico não, desculpa, tabela e percentual. Quem já tem mais habilidade, mais costume, vai conseguir fazer muito rápido, porque você vai vendo aqui o percentual, ó, 20% de 105. Você já multiplica, você já vai fazendo tudo, ó. 30% de 100. Você já vai ver que vai dar 30 aqui. Ele foi colocando outros zeros, porque ele já foi colocando nas unidades lá, considerando outros zeros, mas para mim não precisava, tanto que eu até cortei os zeros da anotação dele. Ficamos aqui com o reservatório 4, letra D neste caso aqui. 160, bem tranquila também, de média, médiazinha aritmética, ponderadinha aqui, ó, 6 vezes 9, 9 vezes 18, 12 vezes 27, tranquilo, e divide pelo total aqui, vai ser a soma das ocorrências, né? Você acha lá a sua média, vai dar 19. Mais o que aqui? Essa 161, enjoada, coloquei até um asterisco, porque ela é enrolada. Uma que eu pularia, igual eu pulei quando eu estava fazendo, depois voltei para resolver. 162, precisa de ter, não precisa de ter muito conteúdo, mas precisa de ter bastante interpretação de texto nessa questão. Vou ver mais o que aqui. 163, álgebra, bastante álgebra. Isso. 164, do Castelo. Escalinha, sempre tem no Enem, tranquilo também. É só você transformar essas unidades aqui para metro e usar apenas uma. Por exemplo, se você dividisse o 38,4 por 1,6 metro aqui, você já via que a resposta dava 24 na sua escala. Se você quisesse conferir, faria o 1,68 por 0,07 metro também, que vai dar 24 a escala. Demografia, médica, essa aqui, trabalhosa. Considero trabalhosa, mas não é difícil. Questão de matrizes, você só precisa saber interpretar e localizar linha e coluna das matrizes. Fazer as somas direitinho e mandar ver a questão. 167. Essa 167, complicadinha. Precisa de uma manipulação algébrica. Ela é mais complicadinha, mais uma questão que eu considero boa, mais difícil. 168, algumas divergências de gabarito ainda, vamos esperar o gabarito oficial do INEP. Para mim, por enquanto, fica no 4,5. Depois a gente vê o que acontece. 169. Bastante análise. O macete aqui que eu usei foi já ir olhando o que ele precisava e o que tinha aqui. Por exemplo, eu vi que, poxa, para eu conseguir 800 miligramas do mineral A, eu ia precisar de 16, comprar 16 desse suplemento 1. Então, 16 vezes 2 já dariam R$ 32 aqui para mim. Então, ia ficar muito caro. Fui fazendo assim para todos, cheguei em R$ 12 aqui na letra D, no elemento 4. E mais o que a gente tem? Não esqueçam, gente, de compartilhar esse vídeo para mais gente, para mais estudantes, porque com certeza vai abrir a mente de uma galera. Tem gente que ainda vai fazer o Enem.
Tem gente querendo entender as questões, porque foi treineiro ou porque sabe que é um projeto a longo prazo. Então, compartilhe isso daí. 170, questão do atleta. Uma questão, assim, analítica, não é difícil, precisava saber de porcentagem e analisar bem as questões. Montar aqui uma equação do primeiro grau. Essa aqui, 171, é refinada. 171 bem refinada. Eu fiz até colorido para comparar, porque eu tinha ficado em dúvida entre seno e cosseno, para ver qual que seria, mas realmente seria o seno. O cosseno, com a alteraçãozinha de -3, e o ângulo, né? A gente vai calcular por essa fórmula aqui, tá tranquilo de achar também. É só jogar aqui na fórmula, porque o período aqui, se você prestar atenção, é de 180 graus, que é π. Então, você corta π com π e o ângulo vai ser 2 aqui dentro. 2 vezes o tempo, o nosso coeficiente lá dentro, não necessariamente o ângulo. 172, algébrica também, considero média. Essa 173, trabalhosa, bem enjoada. 174, trabalhosa, mas fácil para médio. Muita gente às vezes vai errar por conta de detalhe, gente. 175, análises também. 176, bem estilinho de análise também. Essa 177, você não precisa de fazer nenhuma conta, é só você imaginar isso aqui se fechando para cá, isso para cá. Aí, esse lado aqui, ó, você vai dobrar e vai encaixar aqui. Então, o 4, quando você dobrar para cá, também vai encaixar com ele, só que por cima ali. Então, vai ser o 4. Você precisa da visualização. Esse era só a visualização. Que é ruim de visualização, quem não treina esse tipo de questão, era melhor pular, porque só precisava dessa visualização. Aqui, só tinha que saber calcular a área do triângulo, a altura do triângulo equilátero. Fazer uma manipulaçãozinha algébrica aqui para calcular o perímetro dele. Sem mistério. Essa 179, trabalhosa, precisava do volume, poderia transformar até num cone às vezes para conseguir fazer a área o volume da xícara. 180, só saber calcular a área. Calcular a área e, óbvio, interpretar a questão. Que aí você veria que um círculo de diâmetro de 10 centímetros teria a área, considerando aqui o π, 3 de 75 centímetros quadrados, então o círculo seria mais vantajoso nesse caso, dentro do que ele quer. Gente, esse foi meu panorama. Passamos rapidamente pelas 45 questões, de umas eu falei mais, de outras eu só comentei superficialmente. Não deixa de me seguir no Instagram lá, @prof.hassan, professor Hassan, você vai encontrar. Se inscreve no canal, coloca o sininho, porque eu ainda vou falar muito de Enem e você vai aprender muito comigo. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.